Indiscutivelmente, galera, sem sombra de dúvida, termodinâmica é uma das áreas mais importantes para quem vai prestar concurso aí envolvendo física. Não tem sombra de dúvida que a importância que essa parte de termodinâmica tem. Não se contesta, não se discute sua importância. Nem então nem se fala, né? Concursos militares, então, não vou nem começar a citar qual deles tem tanta incidência de termodinâmica nessas provas. Porque são muitos mesmo, não tem nem o que discutir. Então, termodinâmica tem uma importância muito grande. E é isso que hoje a gente vai começar a dar uma pincelada por aqui. Vamos começar pela parte mais básica, pela mais inicial. Se você já tem uma noção mais ou menos básica de gases, ótimo, perfeito, está na hora de começar a ver termodinâmica. E para a gente começar a ver termodinâmica, que é essa parte que fala exatamente dessa conversão, né, de calor em trabalho, essa mudança de um para o outro, é importante a gente começar exatamente falando sobre o trabalho de um gás. E é exatamente isso que a gente vai começar a tratar agora. Olá, eu sou Adelson Costa, engenheiro eletricista, entusiasta em tecnologia e o seu professor de física aqui no YouTube. Bem-vindo ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E já vou avisando, tá? Caso algum dinossauro comece a roncar ali no meio da sala, é porque hoje eu estou aqui de pai e de mãe cuidando daquelas ferinhas que estão ali na sala que eu estou tentando enrolar com uns vídeos do YouTube, tá? Então qualquer grito, por favor, não se assuste. Somente são os dinossauros ali que estão destruindo a sala. Normal, tranquilo. Mas vamos ao que interessa. E o papo hoje, sem sombra de dúvida, é exatamente sobre termodinâmica, essa relação que os gases têm com a produção do trabalho e vice-versa. Mas antes da gente começar a se aprofundar bastante aí nessa parte inicial, mais introdutória da termodinâmica, se você está zerado em termodinâmica, está na aula certa. Antes da gente começar, vai lá. Mostra para o YouTube que você quer ver a continuação dessas aulas, mostra para o YouTube que você quer ver mais coisas relacionadas com isso aí. E aproveita e dá uma forcinha para a gente, dá uma forcinha para o canal crescer, para trazer muito mais coisas desse tipo para você. Aproveita e faz um I3C aí, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Com isso o YouTube vai saber que você está super interessado nesse material e que vai querer ver mais coisas de hoje em diante, né? Então faz, dá um pulinho aí embaixo, faz um I3C para a gente, faz um I3C para você. Eu tenho certeza que esse conteúdo completamente 0800 vai te beneficiar demais rumo à tua meta de sucesso. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre termodinâmica. Mas antes, vamos falar do mais básico, do mais simples. O que é termodinâmica, na verdade, hein? Termodinâmica. O que é esse conceito? O que significa esse conceito? Bom, a gente pode definir aqui, colocar em uma área mais, em detalhes menos sofisticados. Termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos, em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, basicamente, são as coisas que vão estar envolvidas aí nos conceitos de termodinâmica. Troca de calor, transformação de energia e variações de temperatura. Nós podemos também dizer que é uma área que estuda os sistemas de conversão de calor em trabalho e vice-versa. Uma das coisas interessantes que a gente fala sobre a termodinâmica é que o seu estudo veio depois das descobertas, né? Quando a gente fala da, por exemplo, a máquina a vapor, que foi algo que foi descoberto, colocado para funcionar, foi trabalhado. Nós temos aí histórias que remontam do rei Herão, de tempos antes de Cristo, onde ele conseguia movimentar equipamentos, portas, com caldeiras, com conversões de energia em trabalho. Quando você nem se ouvia falar direito no conceito de física, né? A Revolução Industrial já falava, mas ainda não se estudava a termodinâmica muito bem. A partir de então começou um estudo mais profundo de termodinâmica. E, interessantemente, é uma daquelas áreas que a gente vê primeiro surgir a aplicação para depois começar a aparecer exatamente o estudo. Isso, claro, obviamente, né? Falando a grosso modo. Ok, tranquilo sobre o conceito de termodinâmica? Fácil, né? Mas vamos ver isso detalhado, porque fica um pouco mais sedimentado no juízo, né? Bom, a gente vai falar hoje muito especificamente sobre o trabalho, né, que é realizado por um gás. Isso é muito importante nos conceitos de termodinâmica. O volume do gás e o trabalho. Vamos falar um pouco sobre isso. As mudanças no volume de um gás podem ocasionar expansões ou compressões de um gás,
de diversos modos que se relacionam com o trabalho realizado ou sofrido. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando você tem um sistema gasoso, uma coisa que, por exemplo, você pode fazer com ele é fazer com que o seu volume aumente. Esse aumento de volume ele pode ser conseguido, por exemplo, com aquecimento, tá, desse gás, onde as moléculas começam a vibrar mais intensamente umas contra as outras e começam a forçar um aumento de volume. É uma das formas. Outra forma simplesmente é liberando um espaço volumétrico para que ele possa realmente ocupar, simplesmente. Outra forma é simplesmente diminuindo a pressão sobre o gás, ele acaba ocupando espaços cada vez maiores, se for permitido que ele ocupe mais espaço. Então, nós temos aí nessa situação o volume de um gás aumentando. Quando ele faz isso, a gente diz que o gás realizou um trabalho positivo. A gente diz que o gás realizou um trabalho sobre o ambiente, porque ele aumentou de volume, perfeito? O contrário pode acontecer também. Nós podemos ter uma redução de volume. Pode ser conseguido com a diminuição da temperatura, as moléculas passam a vibrar cada vez menos, vão se aproximando, vão se aglomerando e diminuindo de volume. Pode ser por um aumento de pressão, que você comprime um gás ali, forçando ele a ocupar um volume cada vez menor. E são formas que você pode conseguir que o gás sofra uma diminuição de volume. Quando isso acontece, a gente diz que o gás ele sofreu um trabalho realizado pelo meio ambiente. E a gente diz que esse trabalho ele é negativo. Então o gás expandiu, trabalho positivo. E é realizado pelo gás. O gás comprimiu, trabalho negativo e é realizado pelo ambiente sobre o gás. Perfeito? Tranquilo? Na expansão, o gás realiza um trabalho positivo sobre o ambiente e na compressão, o gás sofre um trabalho negativo pelo ambiente. Resumindo o que a gente acabou de comentar, perfeito? Tranquilo? Vamos equacionar aqui uma fórmula para o trabalho. Nós temos mais de uma forma de se calcular o trabalho de um gás, tá? A gente vai apresentar hoje aqui a forma mais simples, porque o avanço da termodinâmica tem que ser palmo a palmo. E a forma mais simples que a gente tem de condição de um gás para a gente calcular o seu trabalho é quando esse gás vai sofrer uma transformação isobárica. Iso o quê? Iso o quê? Isobárica? Exatamente, caro aluno. Isso, uma transformação isobárica. Quer dizer, uma transformação que vai acontecer com o gás, onde ele vai manter a pressão constante. Iso igual baros, pressão, né? É só lembrar do barômetro que mede pressão, e aí você vai lembrar iso igual baros constante, né? Então vai ser uma transformação onde o gás vai conservar, ele vai preservar a intensidade de pressão que ele submete. Então nós vamos ter duas grandezas que vão se modificar nessa situação, que é o volume e a temperatura. E nesse caso, eles vão variar de forma diretamente proporcional. Quer dizer, que o aumento da temperatura ocasiona um aumento do volume. Uma diminuição de temperatura ocasiona uma diminuição do volume. Então vamos bolar aqui uma equaçãozinha bacana, legal, bem simples para uma transformação isobárica. Perfeito? Perfeito. Para a gente entender direitinho essa equação, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Imagine que você tem aqui um êmbolo, tá? Um êmbolo qualquer, certo? Aqui é um recipiente, onde nós temos esse êmbolo aqui que pode se movimentar para cima e para baixo dentro desse cilindro sem atritos. Aqui embaixo do êmbolo, na parte de baixo do recipiente, nós temos gás. Um gás confinado dentro desse volumezinho aqui da parte de baixo do recipiente. O que nós vamos fazer? Vamos aquecer esse gás, fornecer calor. A consequência desse fornecimento de calor é que a vibração das moléculas aumenta, claro, as moléculas vão receber energia térmica.
automaticamente ela vai transformar isso em energia cinética. A vibração das moléculas vai aumentar. O número de colisões contra o recipiente e contra o êmbolo vai aumentar. Certo? Consequentemente, a pressão vai crescer. Bom, como não há nada segurando esse êmbolo, a não ser o peso do próprio êmbolo, o que é que nós vamos desprezar, tá? Para a gente chegar à conclusão da nossa forma, ele vai subir com o aumento dessa pressão. Vamos considerar, para essa situação aqui, que nesse êmbolo ele vai subir por uma altura D. Ele vai variar sua altura do ponto A até o ponto B, subindo uma distância D. Perfeito? Isso tudo sob efeito de uma força produzida pela pressão interna gerada pelo calor fornecido ao gás. Então o êmbolo sobe pela expansão. Já pergunto a vocês, vamos ver se está ligado aí, está ligado? Me diga aí, esse trabalho então foi positivo ou foi negativo? A gente falou isso há alguns minutos atrás. Positivo ou negativo? Responde rápido. Isso, se você falou positivo porque houve uma expansão, isso, o gás realiza trabalho, ele é positivo. Pô, tu tá ligado demais, gostei, tá ligado mesmo, tá ligada mesmo, hein? Cafezinho para acelerar o cérebro, muito bom. Então, para a gente calcular esse trabalho, vamos dar um pulinho lá nos primórdios, lá da fórmula de trabalho da mecânica, que vocês devem lembrar, que é dado por força vezes um deslocamento. Essa força é produzida pelo deslocamento que esse êmbolozinho aqui, essa plataformazinha vai sofrer. Só que trabalhar com esse deslocamento, trabalhar com essa força para gás é uma grandeza muito inviável, porque força para gás ela é muito relativa, em um dado instante ela pode estar muito intensa num ponto, depois modificar-se para outro. Não é uma boa ideia. Em vez de força, eu vou lá na hidrostática da primeira série, lá no final, eu vou pegar uma outra fórmula de hidrostática, que é da pressão, que dá força dividido pela área. Perfeito? Muito bem. Assim, eu posso concluir que força vai ser igual a pressão vezes área. Tá sacando o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo tirar essa força daqui, que não é uma grandeza conveniente, eu quero que eu botar pressão, porque pressão sim é uma grandeza extremamente atraente para se trabalhar com gás. Aliás, são 3 as grandezas importantes, as variáveis de estados que a gente trabalha com gás. Pressão, vamos lá, qual é a outra? Qual? Volume, qual a terceira? Qual a terceira? Rapidinho, tá ligado? Tá ligada? Temperatura, exatamente. Então eu vou arrancar essa força daqui e vou substituir ela por pressão vezes área, certo? Tal. Como força é igual a pressão vezes área, só passando o A multiplicando aqui, vou tirar essa força daqui e colocar pressão vezes área. Professor, agora eu fiquei meio perdido aí. Que área é essa aí? Beleza, vamos lá entender isso direitinho. Essa força aqui, que atua sobre esse êmbolo aqui, ele gera uma pressão. Tá? Essa pressão é dada pela força aplicada dividido pela área. Então essa área aí nada mais é do que a área do cilindro. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha só, eu vou usar o minhaeiro do menino ali que eu roubei da Peppa Pig, tá? Isso aqui é um cilindro, igualzinho ao que você estava vendo aí ainda há pouco, tá? Essa área que a gente está falando é essa área aqui, ó. E tem moeda, viu? Tem moeda. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui dentro. E tem dinheiro. O boy tá com dinheiro, tá com mais dinheiro que eu. Pra ir. Um boy cheio de grana, 2 contos, 20 contos. Ah, rapaz. Não vai ficar assim não, tá? Eu pego já ali. Olha ali. Então aqui nós temos a área, que a gente chama área da base, certo? Imagine então que esse êmbolo, que é a tampa, que estava aqui embaixo, ele subiu. Essa área que a gente está falando é essa área circular aqui, ó, do êmbolo. Então nós estamos falando exatamente dessa área aqui, a tampa do nosso cilindro, certo? Que é igualzinho à área desse êmbolo. O êmbolo nada mais é do que uma plataforminha, tá, gente? Na forma cilíndrica, circular, perdão. Que não deixa de ser um cilindro, porque tem uma certa pequena altura aqui, tá? Então ele vai se elevar devido à pressão, produzindo uma força sobre ele de uma distância D. Então essa área
essa área aqui. Aí eu pergunto a vocês, voltando para os primórdios aí da geometria, alguém lembra aí o que é a área da base vezes uma certa altura para um cilindro? Quem lembra? A área da base vezes a altura, área da base vezes a altura. Alguém lembra o que é isso aí? Quem lembra? Manda aí, manda rápido. Isso, volume, show de bola, exatamente, volume. Então, observe, na verdade a gente não vai pegar o volume do cilindro inteiro, tá? Não vamos. Só vai interessar para a gente de onde o êmbolo estava até a posição que ele foi, de onde essa plataformazinha estava, essa tampa estava, até a posição que ela foi. Ou seja, só vai me interessar, ó, essa região aqui, ó, escura, que é a região que foi, digamos assim, liberada para que o gás pudesse ocupar. Então não me interessa o volume que ele tem no início, não me interessa o volume total que ele passou a ter, me interessa o quanto ele aumentou, ou o quanto ele diminuiu. O professor pode diminuir? Pode. A gente já falou ainda há pouco que pode ter a diminuição do volume também. Então, o que vai me interessar é a variação do volume. Exemplo, se essa parte cinza aqui inicial, isso aqui, era 1000 centímetros cúbicos, e ele cresceu de modo que isso aqui tudo passou a ser 3000 centímetros cúbicos, o que é que vai me interessar? Os 1000 que ele tinha no começo ou os 3000 que ele passou até o final? Resposta: nenhum, nem outro. O que vai me interessar é de quanto ele variou. E como vocês sabem, delta em física é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então eu faria os 3000 que ele tem agora menos os 1000 que ele tinha no começo. O que me sobra aqui no meio? Os 2000 que me interessa. Então, o que me interessa é de quanto ele aumentou ou de quanto ele diminuiu. Perfeito? Então, nossa fórmula de trabalho é dada por uma pressão vezes a variação de volume. Veja que nesse caso aqui, o que vamos usar é uma situação onde a pressão ela não muda. Por quê? ΔV, tudo bem, uma variação. Eu vou pegar um volume final menos o volume inicial. Mas a fórmula exige que eu tenha uma pressão única, constante. Então, ela só vai funcionar nas transformações isobáricas. Professor, e se por acaso eu tiver uma situação da pressão mudar, aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo de termodinâmica como é que a gente faz quando tem modificação de pressão. Em geral, a nível médio, a gente só faz isso através de cálculos gráficos, o que é muito simples, mas quer pegar essa aula onde eu vou mostrar como é que se calcula isso quando a pressão se modifica, faz logo um I3C aí para a gente, perde tempo não, se inscreve, curte, comenta e compartilha para que a próxima aula, a próxima notificação de termodinâmica chegue para você e você não perca, para saber como é que se faz isso bem bacaninha, certo? Então olha só, em um processo, a pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, o gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Respostinha já está aqui, 1 joule. Vamos ver como é que a gente chega nessa resposta. Primeira coisa importante a lembrar é que para você calcular um trabalho e ele fique na unidade de medida internacional, que é o joule, é importante que você trabalhe com as grandezas da fórmula, estando também no sistema internacional. Ou seja, a pressão ela tem que estar em newtons por metro quadrado, que também é a mesma coisa que Pascal, você pode encontrar as duas coisas, tá? E o volume tem que estar em metros cúbicos. Se não tiver nessas duas grandezas, você não vai ter sua resposta em joules. Então é importante observar esse detalhe. Vamos anotar os dados aqui. Nós temos aí, ó, a pressão 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, o volume final 8 vezes 10 a menos 6 e o volume final aumentando, olha só, de 8 para 13, então quer dizer que o gás vai expandir. E aí, o que você acha? Trabalho positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Vamos rápido. Exato, positivo, acertou. Trabalho então, qual vai ser? Lembre-se que quando há expansão, aumento de volume, temos um trabalho positivo.
Jogando aqui na nossa equação, essa questão é muito simples, basta mesmo jogar os elementos dentro da fórmula. Então, pressão, ó, 2 vezes 10 à quinta, que multiplica o volume final menos o volume inicial. Observe que eu botei o 10 a menos 6 aqui nos dois elementos, mas eu podia jogar aqui para fora, tá? Não tem problema nenhum. Ficava só com 13 menos 8, contanto que eu mantenha os parênteses. De qualquer forma, repito aqui, 13 menos 8 dá 5 vezes 10 a menos 6. Veja que eu só repeti a potência de 10. 5 vezes 2 dá 10. Aqui nós temos uma multiplicação de potências de 10. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 6. Estão lembrando da regra, então? Conserva a base 10 e soma os expoentes. 5 menos 6. Professor, mas aí você está subtraindo. É, porque o 6 ele tem um sinal negativo. Então eu tenho que fazer 5 mais menos 6. Fazendo o joguinho de sinal, na verdade eu fico com 5 menos 6, o que dá menos 1. Então eu vou ficar 5 vezes 2 dá 10. E 10 à quinta vezes 10 a menos 6, fico com 10 a menos 1. Para tirar esse menos 1 daqui, eu vou tentar fazer essa potência chegar a 10 elevado a 0, certo? Então, basta eu andar minha vírgula para a esquerda, que isso aqui aumenta para 0. Professor, 1 vai para 0, aumenta? É verdade. Lembre-se que o menos 1 é um valor menor do que o 0, ele é negativo. Então, se eu quero subir para 0, tá? Eu tenho que andar uma vírgula para a esquerda. Lembre-se que a regra é a seguinte. Se o coeficiente diminui, o expoente aumenta. Se o coeficiente aumenta, o expoente diminui. Se vírgula anda para a esquerda, ou seja, se o coeficiente diminui, o expoente vai crescer. Se vírgula anda para a direita, o número aumenta e o coeficiente tem que diminuir. Uma coisa tem que compensar a outra, senão eu vou alterar o número. Então, vírgula para a esquerda, isso aqui vai para 10 elevado a 0. E não esqueçam, tá? 10 elevado a 0 é o quê? 1. Então, eu fico com 1 vezes 10 elevado a 0, que dá simplesmente 1 joule. Tranquilo, né? Show de bola, facinho. A segunda exemplo aqui eu vou dar um pouquinho mais de dificuldade. Vamos ver aqui o que fala. Um gás sofre a transformação isobárica, ó, mantendo a pressão constante de 1000 newtons por metro quadrados. Aqui tudo bem. Está conservada a minha unidade de medida. Gente, determine o trabalho realizado sobre o gás. E aí, gente? Trabalho realizado agora sobre o gás. Me digam aí, o volume aumenta ou diminui? E aí, aumenta ou diminui? Como é que é? Isso, muito bem, diminui. Se o trabalho é realizado, você está ficando fera, hein? Está ficando mesmo, está afiado, hein? Está gostando de ver. Exato, se o trabalho é realizado sobre o gás, o volume tem que diminuir. E realmente está claro, ó, quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos para 3.000 centímetros cúbicos. Respostinha, menos 5 joules, vamos ver como é que a gente chega nisso. Aqui a gente já tem um probleminha, ó, centímetros cúbicos. Lembra que eu falei? A gente só trabalha com metro cúbico se quiser a resposta no sistema internacional, que é o joule. Vamos botar uns dados aqui. Pressão 1000 newtons por metro quadrado. Volume inicial 8.000 centímetros cúbicos. Volume final 3.000 centímetros cúbicos. Qual é o trabalho realizado? Muito bem. O que nós vamos fazer? Preste bem atenção. Antes de tudo, vamos recordar como é que eu posso fazer essa transformação. Professor, eu esqueci. Eu não lembro quanto um metro cúbico, quantos centímetros cúbicos tem, não. Vou dar um macete agora. Hora do macete. Hora do macete. Preste atenção. Tudo que você precisa lembrar é que 1 metro tem 100 centímetros. Isso aí não tem jeito, você vai ter que lembrar. Sabendo disso, você tanto consegue a relação de área como consegue a relação de volume. Mas vamos falar de volume. Volume, eu quero saber quanto de centímetro cúbico tem dentro de 1 metro cúbico.
Professor, mas isso é metro e centímetro. Beleza, o que a gente vai fazer? Eleva os dois lados à terceira, desta forma aqui. Porque elevando a terceira, eu vou ter metro elevado à terceira é metro cúbico. E centímetro elevado à terceira é centímetro cúbico. Espera aí, eu posso fazer isso com unidade de medida? Pode. Isso é análise dimensional. Metro cúbico é metro vezes metro, ou seja, metro cúbico. Centímetro cúbico nada mais é do que centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Só isso, tá? Você está multiplicando 3 grandezas lineares. Muito bem. Só que eu boto tudo entre parênteses porque não é só a unidade que vai ao cubo, não. O valor também vai. Então, 1 ao cubo dá 1. Metro ao cubo dá metro cúbico. Agora aqui, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O professor podia deixar 100? Pode. É meio desconfortável fazer 100 elevado ao cubo. É zero que não acaba mais. Tá? Eu prefiro botar aqui em notação científica, porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Porque é só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, que dá 10 à sexta, centímetro ao cubo, centímetro cúbico. Fica assim, ó. 1 metro cúbico é igual a 10 à sexta centímetros cúbicos. Bem simples. Ah, professor, eu prefiro decorar. Tudo bem, não tem problema. Mas se por acaso você esquecer, na hora do aperreio ou na hora do nervosismo, lembre-se que é só fazer esse macete. Se for área, viu? Em vez de botar cubo, você bota ao quadrado. 1 metro quadrado é igual a 10 à quarta centímetros quadrados, o que não é o caso da questão, mas só estou deixando um macete para quando você quiser transformar, certo? Então vejam que se eu quiser transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, basta multiplicar o valor por 10 à sexta, aí ele já fica em centímetros cúbicos. Mas só que aqui eu quero o contrário. Eu já estou com centímetros cúbicos, eu quero que isso esteja em metros cúbicos. Você faz o contrário, basta dividir por 10 à sexta, já fica em metros cúbicos. Se está um pouco confuso, pode usar a velha regrinha de 3. 1 metro cúbico é 10 à sexta centímetros cúbicos, 8.000 centímetros cúbicos corresponde a quanto? Produtos meios, produtos extremos, e aí você encontra tranquilamente a sua resposta, certo? Mas já vou dizendo, é dividir por 10 à sexta e morreu Maria Preá. Voltando aqui para a física, trabalho é igual a pressão, que já sabemos quanto é, 1.000, vezes a variação de volume, que é 3.000 menos 8.000. Olha só, peraí, professor, já mudou tudo? Você não disse que ia dividir por 10 à sexta para transformar para metros cúbicos? Agora você já botou multiplicando, é verdade. Só que observe, ó, eu botei multiplicando 10 a menos 6. Então, tanto faz dividir por 10 a mais 6, como multiplicar por 10 a menos 6. Lembra-se daquela regrinha de potenciação? Quando a potência muda do numerador para o denominador, você inverte o sinal. O que era mais passa a ser menos. Eu estava dividindo por 10 à sexta, então eu posso multiplicar por 10 a menos 6. Professor, eu prefiro deixar dividido por 10 a mais 6. Tranquilo, show de bola. Funciona também. E outra coisa que observe, eu não precisei botar 10 a menos 6 para cada um, porque já está entre parênteses. Então, primeiro a gente subtrai aqui, e depois multiplica tudo aí que tem dentro da equação. 1.000, 3.000 menos 8.000 dá menos 5.000, que multiplica 10 a menos 6. Agora só sobrou multiplicação para a gente fazer. 1.000 vezes 5.000 dá menos 5 milhões. 10 a menos 6 eu repeti, agora vamos mexer na vírgula. Olha só aquele macete que a gente falou. A vírgula vai andar para a esquerda. Professor, que vírgula? Não tem vírgula aí não, o número inteiro. Tem. Fica onde? No final dele, né? A gente só não está, entre aspas, vendo, mas ela é aqui. Então a gente vai movimentar essa vírgula para a esquerda. Veja que o número ele vai diminuindo. 5 milhões, 50 mil, 5 mil, sei lá, 500, 5, vai diminuindo. Enfim, conforme a vírgula vai andando para a esquerda aí, o número está diminuindo, então esse valor aqui, ó, o expoente tem que aumentar. Então, para aumentar, tem que ir para quanto? Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9? De jeito nenhum. É um número negativo. Então, quem é maior do que menos 6? Menos 5. Quem é maior que menos 5? Menos 4. Quem é maior que menos 4? Menos 3. E assim vai.
Lembre-se que o objetivo é chegar a 0. Eu não sei se vai dar, eu preciso de 6 casas, andar 6 casas para ele chegar a 0 aqui. Vamos fazer? Vamos ver? Estou aqui no final, ó. Vírgula, né? Menos 6, né? Vamos andando para a esquerda e o número aqui vai crescendo. Vamos lá? Última casa. Andou uma casa, menos 6, né? Menos 5, está aumentando. Lembra que o número está aumentando. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 10 elevado a 0. Opa, 10 elevado a 0 é 1. Então, menos 5 vezes 10 elevado a 0 é simplesmente menos 5 joules. Perfeito? Aí, pessoal, tranquilaço, questão boa, muito bom esses exemplos aí, para começar a botar o pé dentro da termodinâmica e começar a dominar esse assunto aí com maestria, né? Não esqueça que na próxima aula a gente vai estar falando sobre questões envolvendo a pressão se modificando. Como é que se calcula esse trabalho? Quer perder essa aula, Tá ficando maluco? Vai perder essa aula, tá ficando maluco? Vai perder uma aula dessa? Então o que você faz? Faz logo um interesse aí, não perde tempo não, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que a YouTube vai saber que você está enganjado com essas aulas, está querendo receber esse material e ele vai te enviar notificação. Se você não faz isso, ele provavelmente deve pensar, essa pessoa não está querendo ver muito não, e não vai te mandar as notificações do novo vídeo que vai estar chegando, beleza? Não preciso repetir que foi uma honra imensa ter você conosco até aqui, até esse momento. Foi um prazer enorme ter você com a gente. E fique ligado, fique por perto, porque ainda tem muita coisa boa chegando por aí.